Eu não sei, vocês talvez já tenham visto quando Leonardo da Vinci reproduz a Gioconda, a famosa Mona Lisa, muito questionamento surge acerca do seu sorriso enigmático. De onde provém o sorriso daquela expressão de Da Vinci na forma? Uma vez eu ouvi e achei bastante curioso que aquele sorriso parece que é o mesmo sorriso que se vê na face dos Budas, que num estado de meditação se encontram plenos. Existe um sorriso que é puro contentamento, um sorriso que é beatitude, um sorriso que é Ananda, preenchimento, tudo dentro dele. Talvez esse seja o segundo momento. E disse que existe um terceiro momento. O terceiro momento da meditação estaria associado ao percebimento que Deus tem da sua plenitude e a constatação de que nada mais lhe cabe senão apenas projetar a sua própria beleza, a sua própria beatitude, a sua própria plenitude no cosmos. E as diversas tradições dizem que quando Deus projeta a si no cosmos, Ele o faz entrando dentro daquilo que é a sua projeção. Deus está em tudo que foi criado, em tudo que é a expressão de si, sendo por isso mesmo Ele próprio, como sempre foi, como é e continua sendo ao longo do tempo. E o curioso é que, novamente, a partir dessa analogia, quando nós imaginamos um grande meditador cósmico, quando nós nos pomos a tentar meditar, a chamada experiência mística, que pode se dar de inúmeras maneiras, se daria em si exatamente no momento em que há essa fusão do pequeno meditador com esse grande meditador cósmico. É aí que Plotino diz: eis que então eu percebo que eu encontro a mim mesmo, eu encontro aquilo que eu buscava, e eu percebo que o que eu buscava nunca tinha deixado de ser exatamente aquilo que eu sou. Não o que eu imaginava ser ou o que eu queria ser. Quando existe uma impessoalidade, talvez esse pequeno meditador consiga encontrar-se consigo. Essa talvez seja uma forma de apresentar a chamada experiência mística. Existem outras formas, curiosas ao longo da história, muitas vezes intermescladas com o que nós conhecemos como história e às vezes como metáfora colorida daquilo que ganhou espaço na nossa história. Na tradição budista, é dito que quando Buda se empenhou a tentar encontrar as causas do sofrimento e das misérias humanas, mergulhando cada vez mais profundamente no seu estado meditativo, num dado momento ele teria ouvido ao longe o som da vina, um instrumento. E ao ouvir o som da vina, do instrumento, ele teria chegado na conclusão de que se ele apertasse muito, ele não conseguiria perceber. O som do instrumento de corda
estaria comprometido e eventualmente poderia levar até o arrebentar da corda se ela fosse muito retesada. Mas também, por outro lado, eu não poderia estar demasiadamente relaxado ou frouxo na minha prática, porque também a corda frouxa não iria produzir o som necessário. E ele então teria tido um insight ou a percepção iluminadora que o levaria à primeira das suas grandes lições, o caminho do meio, o nobre caminho o caminho do meio, o nobre caminho óptimo que a tanto segue. E dentro dessa tradição, muitos mosteiros ou locais budistas apresentam uma imagem do Buda reclinado. Então, Bangkok, por exemplo, na Tailândia, tem uma grande estátua do Buda reclinado, para nos lembrar que talvez a gente precise relaxar um pouco. Quando a gente tenta compreender alguma coisa, quando a gente tenta encontrar alguma coisa, a busca pessoalizada pelo encontro é em si um obstáculo para que um encontro ocorra. Embora talvez nós possamos ter um norte, a busca pessoalizada do encontro do norte é um impedimento para que o norte seja percebido. Disse que nós temos que talvez encontrar um temperamento que levaria a um estado de querer sem querer. Um querer despido de pessoalidade. Talvez o Buda reclinado mostre um pouco isso. Eu busco encontrar a causa do sofrimento humano. E num dado momento eu percebo. Há uma passagem que diz que quando o Buda volta da sua experiência de iluminação, ele teria olhado para a humanidade e expressado o seu êxtase, dizendo: maravilha das maravilhas, todos sois Budas. Todos nós somos Budas adormecidos que ainda não conseguimos encontrar esse ponto transcendente que está dentro de cada um de nós. Em outras tradições, se a gente for pegar o folclore da historiografia científica ocidental, vocês provavelmente vão lembrar da figura de Arquimedes. Alguém lembra-se de Arquimedes? Quase que posto dentro de uma banheira, gritando: Eureka! Percebi. No momento em que relaxado estava, a questão da busca de Arquimedes possibilita o encontro no momento em que não tem um Arquimedes pessoalizado tentando concretizar esse encontro. E a mesma ideia pode ser reproduzida quando a gente visualiza, por exemplo, Newton, curiosamente deitado aos pés de uma macieira, dormindo, até que simbolicamente a maçã, símbolo do que tirou a humanidade do paraíso, símbolo daquilo que foi entregue pela serpente, a fruta do bem e do mal, cai na sua cabeça, quase que sem querer, no momento em que ele descansava. Aquilo que era buscado somente pôde ser encontrado quando não havia um Newton pessoalizado tentando encontrar. Eu tenho um amigo lá em Curitiba que uma vez me relatou uma experiência que ele teve. Ele é músico e é uma pessoa com muita sensibilidade para a música barroca. Ele gosta muito de Bach. E ele me disse que num dado momento ele estava tendo a oportunidade de presenciar uma missa com cantos gregorianos, com um órgão tocando.
E ele não entendeu bem o que aconteceu, mas teve um momento no meio daquela cerimônia que ele começou a chorar. E as lágrimas vinham em profusão. Talvez não tivesse mais tempo. Nem gente que chora, nem ambiente. Mas aconteceu alguma coisa que marcou a memória. Os dias passaram. Anos. E um dia ele está conversando comigo, partilhando sua experiência e me pergunta: Otávio, como é que eu faço para sentir isso de novo? Talvez a gente tenha tido muitas experiências assim, místicas, de conexão. Os sábios de antigamente e os sábios que andam de algum modo entre nós, hoje em dia, os escritos que vivem e que trazem essa sabedoria para nós hoje em dia, nos dizem que essa realidade transcendente não só nos liga a todos, como está dentro de cada um de nós. Que elas podem ser realizadas, e mais do que isso, que elas podem ser mantidas. De algum modo eles nos dizem que normalmente nós realizamos, mas não conseguimos, às vezes, perceber, e não conseguimos, normalmente, sustentar. Alguns seres, ao realizar de modo consciencial esse tipo de fusão, passam a se empenhar, a tentar entender o que é em efetivo o sentido da vida, para realizar esse pleno viver no seu cotidiano. A gente fala muito em teosofia. Disse que a teosofia de que se pode falar não é em si a teosofia. São vislumbres ou ideias de algo que não se limita à palavra. A coisa em si não é aquilo que pode ser reproduzido a partir da nossa memória ou da nossa intelectualidade. Dizem que existe um limite para a nossa compreensão racional e que provavelmente a teosofia estaria para além disso. Vocês sabem, a tradução do termo, ou dos dois termos gregos, theos, sofia, nos reporta a ideia de que há uma sabedoria divina, uma sabedoria que transborda o limite da racionalidade humana. Os antigos teosofistas, os modernos teosofistas, dizem que é possível tocar essa teosofia. Os antigos teosofistas e os teosofistas que mantêm viva essa sabedoria, essa tradição sabedoria, dizem que o finito pode tocar o infinito. Plotino diz que é possível que o ser no tempo toque o eterno. Plotino diz que a busca do autoconhecimento seria quase que como o voo de um solitário com um S minúsculo ao grande solitário com um S maiúsculo. E eles dizem que esse toque transformador se dá naquilo que os gregos chamavam de um êxtase, um sair de si no que diz respeito à ilusão daquilo que nós achamos que somos. Os zen budistas dizem que existe um estado de satori. Os hinduístas dizem que existe um samadhi. Os yogis dizem que, através de Patanjali, existem
muitos níveis de samadhi. Eles dizem que existe um samadhi que é passível de ser alcançado com uma semente e um samadhi que é passível de ser alcançado sem nenhuma semente. E eles dizem que há talvez um mega dharma samadhi. Mas existem pequenas experiências, pequenos êxtases que nos transformam. Que estejamos atentos para os momentos em que, embora haja uma sementinha na nossa busca, a busca não tente ser realizada de modo pessoalizado. Quando há um buscador, sem que o buscador pessoalizado esteja presente, o entendimento da realidade pode se fazer presente a partir da semente. O que é a fonte da vida? Essa pode ser uma semente. Dizem que existe um grande coração cósmico, uma grande mente. Dizem que existe uma mente unida a um coração cósmico. Dizem que essa mente e coração pulsa do centro do universo em todos os corações e mentes. Isso é uma semente. Nós podemos ficar com essa semente. Nós podemos nos despessoalizar. E nós podemos, eventualmente, começar a ter vislumbres dessa mente e coração transcendente, que apesar de transcendente, não está em outro lugar senão pulsando dentro do coração e da mente de cada um de nós. A semente germina, gerando contato, quando não existe um buscador pessoalizado. Plotino nos diz, e da experiência mística nós caminhamos para a fraternidade universal, que nós só podemos conhecer aquele que é transcendente quando nós percebemos o transcendente no coração de cada um daqueles com os quais nós nos relacionamos. Nós só podemos mergulhar no princípio com um P maiúsculo quando nós começamos a perceber o princípio em cada um dos seres com os quais nós nos relacionamos. Quando nós percebemos o semelhante com um S maiúsculo, aquilo que somos, no semelhante com os quais nós nos relacionamos, nós podemos trazer à potência aquilo que nós já temos em latência. O Deus que está dentro de cada um de nós pode começar a ser percebido em todos os demais quando nós os percebemos em todos os demais. Para encerrar, nesse momento, eu lembro de umas palavras de um poeta que vem lá da minha terra, do Paraná, Paulo Leminski. Ele teria dito assim num dado momento: isso da gente ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Obrigado.